Mas deixa eu conversar com o delegado Tito Baricello, até para trazer esse assunto. Porque, Tito, eu estou numa luta aqui para mostrar o seguinte. Tem Estado sustentando o Brasil e eu não estou contra o povo, eu repito, eu estou contra esses que aí estão, que desejam a perpetuação da miséria desse povo, infelizmente. Mas o teu Estado, Tito, Paraná, paga de tributos federais 61 bilhões e 200 milhões. E vê de volta, Tito, 20 bilhões e 700 milhões num déficit de 40 bilhões e meio de reais. Tito, eu rapidamente fiz uma fala aqui, porque eu conheço, passo muito nesse trecho, que eu saio de Bauru, vou a Ourinhos, que é a última cidade na divisa com o estado do Paraná. Do outro lado já é Jacarezinho. Aí Santo Antônio da Platina, Ventania e tal, enfim. O norte pioneiro do teu estado, Tito, não tem estrada. O que tem ali é ridículo eu imaginar que um estado tão pujante, tão forte, trabalhador como o estado do Paraná, conte com estradas como a que temos no norte pioneiro. Aquilo ali é uma vergonha. Tito, eu penso 1000 vezes antes de ir a Curitiba, de carro, que é o que me liga a Curitiba é carro, não tenho avião daqui, 530 quilômetros, da Bauru, Curitiba, 530. Eu penso 1000 vezes antes de pegar minha família e pôr no carro. Se eu tiver que trabalhar, eu vou amanhã. Mas a minha família ir passear em Curitiba, eu penso 1000 vezes, porque eu passo por mais de 300 quilômetros de estradas terríveis. Aí eu pego aqui a informação de que o estado do Paraná paga em tributo federal 61 bi e vê 20 de volta. Se tivesse parte disso voltando de fato para o estado do Paraná, construindo belas estradas, para o escoamento de produção, respeitando a população. Ô Tito, eu conheço o Socavão, cara. Socavão é um distrito pequenininho, acho que de Castro, ou de Ponta Grossa, não sei. Pequenininho, abandonado no meio do nada, que produz. Tem produtor rural ali em Socavão. Veja, então, é um Brasil muito injusto, Tito. E os irmãos do Sul estão mostrando isso para nós agora, porque o Rio Grande paga 57 bi e vê 13 bi de volta. A gente tem que se organizar, Tito. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Emílio. Bom dia, ouvintes da Rádio Auriverde. Bom dia, aqueles que nos assistem através das redes sociais. É isso mesmo, Pitoli, Emílio, essa barbaridade tributária que nós vivemos em nosso país. Me permita, antes de tratar desse tema, Pitoli, fazer só uma colocação sobre a situação que estamos vivendo no Rio Grande do Sul e a omissão do governo em relação à GLO, que é a situação em que, através das Forças Armadas, eles poderiam fazer a segurança pública. E eu já vou entrar nessa barbárie tributária e esse pacto federativo falido que nós vivemos em nosso país. Primeiramente, Pitoli, em todo esse contexto, o que eu vejo? Eu vejo que nós hoje temos ciência dos fatos verdadeiros. Até pouco tempo atrás, a imprensa era dominada, era única. Nós vivíamos em função de algumas emissoras pagas pelo governo e essas emissoras nos traziam a verdade que nós acreditávamos, porque nós acreditamos naquilo que nós tomamos ciência e é assim que funciona. Então, até pouco tempo atrás, nós dependíamos das grandes emissoras e foi assim no governo Lula 1, governo Lula 2, né, em que eles conseguiram perpassar para a sociedade a ideia de que foi um bom governo. Felizmente, hoje, nós temos rádios independentes, como a Auriverde, e nós temos as redes sociais ainda livres, que querem ser dominadas. Então, hoje, felizmente, nós sabemos a triste realidade que vive o Rio Grande do Sul. Concomitantemente a essa triste realidade, o que eu vejo, Pitoli e Emílio? Eu vejo uma sociedade brasileira solidária, como nunca. Vejo os 27 entes federativos, 26 estados e mais o Distrito Federal, toda a sociedade trabalhando, arrecadando, buscando ajudar nossos irmãos do Rio Grande. Aqui, por exemplo, no Paraná, no sábado, nós fizemos uma grande motociata que parou a cidade de Curitiba, através de todos os clubes de moto, não de um, de todos os clubes de moto. Eu pertenço aos Abutres e nós fizemos uma motociata contra o feminicídio e para recolher alimentos e água para os irmãos do Rio Grande do Sul. O barracão lá dos Abutres está tomado de alimentos e de água, mas isso
isso não é exclusivo nosso, ocorreu no Brasil inteiro. A minha igreja, que é a igreja, o Alvo Church, do bispo Rafael Querido, ontem começou uma nova campanha para arrecadar água. Em pouco tempo, o nosso barracão estará tomado de água, mas não é a nossa igreja, são todas as igrejas do Brasil, Emílio. São os clubes de serviço, como Rotary, Lions, é a sociedade trabalhando. Por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo o governo federal, que é o responsável, na prática, por auxiliar o Rio Grande do Sul nesse momento, totalmente parado, em verdadeira inanição. Entrei no site do governo federal agora há pouco e vi que eles mandaram, estão se lisonjeando a respeito disso, Emílio, 20 mil militares. Ora, as forças do Brasil, o nosso efetivo é de mais ou menos 230 mil militares. Ou seja, então eles mandaram menos de 10%, né? Mandaram 20 mil e ficaram com 190 mil aquartelados. Trabalhando para quê? Ou para quem? Esperando um ataque de quem? Da Venezuela? Da Argentina? Porque temos que tomar ciência que os militares só atuam em caso de guerra declarada ou por determinação do presidente da República em relação à segurança pública. Então, é uma vergonha. Nós com 230 mil militares e só 20 mil foram colocados à disposição. Eu não vi uma GLO, né? Não vi uma GLO que garante, que tem como escopo garantir a lei e a ordem do governo federal, levando militares para cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro. É normal, nesse momento, a apropriação de objetos, infelizmente, é assim, o ser humano é assim, é normal o furto, é normal o roubo, é normal pessoas de má fé se aproveitarem da situação, e eu não vejo o governo federal disponibilizar toda a estrutura que tem da Polícia Federal e toda a estrutura que tem do Exército para fazer a segurança pública. E o presidente da República pode, através de uma ação do próprio governo federal, colocar à disposição para cuidar da segurança pública o Exército, apesar de não ser o escopo, de não ser o colorário, de não ser a principal função constitucional do Exército. Então, é um governo falho. E eu quero pensar, Emílio, que existe culpa por imperícia, imprudência ou negligência. Não consigo imaginar no dolo, porque se dolo houver, né, será um crime contra a humanidade. Mas acho que isso não é possível. Acho que é incompetência mesmo, incapacidade e falta de gestão pública. Não vejo um gabinete de crise federal instaurado desde o começo com o presidente da República lá no estado do Rio Grande do Sul. Não vejo. Eu vejo, né, infelizmente, esses políticos lá em Brasília, longe de tudo e de todos. E, por outro lado, além dessa omissão que, no meu compreender, é criminosa por culpa, imperícia, imprudência e negligência, eu vejo que o governo federal, como você bem nos trouxe aqui, é muito bom para arrecadar, para aumentar tributos, para exasperar os gastos da sociedade com a União. Mas na hora de dar retorno, você que me escuta nesse momento, nós não os temos. Vejam bem, aquilo que foi trazido pelo Pitoli ali em relação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, segundo dados levantados do próprio governo, recolhe 57 bilhões de reais por ano de tributos federais e recebe 13, ou seja, a Brasília, a ilha de Brasília, que não faz nada por nós, se apodera de 44 bilhões. E a coisa vai piorar se nós pegarmos o estado de São Paulo, por exemplo. São 538 bilhões, pasmem, eu vou repetir, 538 bilhões recolhidos, retorna para São Paulo 47. Eles ficam com 481 bilhões. E quando precisamos reconstruir o Rio Grande do Sul, e precisamos, é nossa obrigação, e a obrigação da União, não dos estados, dos outros estados, da União, eu vejo a União omissa, eu vejo a União sem agir, eu vejo a União sem dar retorno. E acho que é este momento de crise, Pitoli, Emílio, que vai servir para nós revermos o pacto federativo. Porque eu, como cidadão, e o povo paranaense que eu converso, não quer mais Brasília gerindo todos os nossos interesses públicos. Temos que ter uma capital federal? Sim. Temos que ter nossos deputados federais, senadores, Polícia Federal, excelente, tudo maravilhoso, mas termina por aí. Nós não queremos que
tudo que é decidido para o Paraná saia de uma decisão de uma lei federal do Congresso Nacional. Um exemplo disso, eu até estive em São Paulo, tratando desse tema, diz respeito à questão armamentista. Nós queremos que seja repassado para os estados. Cada estado deve legislar. E a mesma coisa em relação aos tributos federais. Os tributos federais têm que rever esse pacto federativo, Emílio, para que fiquem nos estados, para que cada estado faça a gestão. Agora, de outro lado, eu mencionei a vocês, né, que o Rio Grande do Sul deixa 44 bilhões por ano. Eu mencionei que São Paulo deixa 481 bilhões. Mas vamos analisar alguns estados da federação que são dominados ideologicamente pela esquerda e que votam sempre na esquerda. Será que eles também deixam todo esse dinheiro, Emílio? Será que eles deixam todo esse valor, Pitoli? Na prática, não. Nós pegamos o Maranhão do seu Flávio Dino, onde foi governador durante 2 mandatos e destruiu o estado do Maranhão. Isso que eu tenho um profundo respeito pelo povo do Maranhão, adoro o povo maranhense, mas Flávio Dino destruiu o estado do Maranhão. O estado do Maranhão, para vocês terem uma ideia, recolhe 6 bi e recebe 21, ou seja, 14 bilhões ele tem de superávit, enquanto São Paulo tem 481 de dívida, porque esse dinheiro fica, né, em Brasília e não retorna para São Paulo. Nós temos a Bahia, né, do seu Jacques Wagner, sim, que envia 23 bilhões e recebe 34, ou seja, se apropriam de 11 bilhões dos outros estados da federação. Tito, eu já passei, inclusive, viu, Tito, eu passei por todos os estados aqui, fiz a leitura de todos aqui, agora há pouco, passei por cada um deles, os 27, passei por todos, viu, Tito? Perfeito, perfeito. Então, essa é uma realidade que tem que ser mudada. Eu acho que esse momento trágico no Rio Grande do Sul, nós devemos nos unir, sim, para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, mas para compreendermos que nós não queremos mais um pacto federativo, que Brasília é uma ilha distante de todos e que deve permanecer, sim, como capital federal, lá com nossos deputados federais, nossos ministros do STF, né, cuidando somente de questões constitucionais, atuando somente em 4º grau de jurisdição, sem decidir questões vocais, mas que nós, cidadãos paranaenses, catarinenses, do Rio Grande do Sul, ou paulistas, tenhamos a nossa autonomia, que o dinheiro fique aqui, porque o dinheiro que sai do Paraná não retorna ao estado do Paraná. Então, essa é a barbaridade tributária que nós vivemos no país. E existe uma outra questão também importante, Pitoli, que é a fiscalização. É muito difícil para nós fiscalizarmos aquilo que vai para a União. É muito mais fácil nós fiscalizarmos no município. Em regra, né, nós temos acesso à prefeitura, elegemos o prefeito diretamente, cumprimentamos o prefeito que se elegeu na cidade do interior ou na capital, conhecemos os deputados estaduais, temos acesso ao governador, mas é muito difícil ter acesso à União Federal. Eu, por exemplo, como deputado estadual, não sou recebido pelo ministro da Justiça, não sou recebido pelo governo federal. Por quê? Porque existe uma distância muito grande. Sim. E essa distância tem que ser aplacada, modificada, através do quê? Da supressão de poderes. Então, é o momento, Emílio, de nós compreendermos a tragédia do Rio Grande do Sul para revermos o pacto federativo dentro da lei. Ninguém está falando em separatismo, porque é inconstitucional e é uma conduta prevista como crime. Ninguém está falando isso. Estamos falando em revisão do pacto federativo, para que o dinheiro de São Paulo, por exemplo, os 481 bilhões, fiquem efetivamente em São Paulo. Perfeito. Que cada estado tenha a sua autonomia. Esse é o único caminho possível para nós termos um verdadeiro modelo administrativo que tenha justiça, que tenha legalidade e que tenha possibilidade de fiscalização por parte dos deputados. Perfeito.